Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui juntos e reunidos no nosso momento de adoração, que é postado todos os domingos às 18 horas, através das redes sociais, em nossos canais, no Facebook e no YouTube. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em sua vida, em seu coração, meu irmão, minha irmã, e também com todos aqueles que fazem parte da sua família. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que não são membros da IPI de Engenheiro Goulart, é uma alegria tê-los conosco mais uma vez participando deste momento de adoração. Que desde já que a graça de Deus habite de uma maneira abundante sobre a sua vida e também sobre a sua família. Eu quero dar alguns avisos para os irmãos e as irmãs que são membros da IPI de Engenheiro Goulart. Esta semana o conselho se reunirá e conversaremos a respeito do retorno ou não das atividades eclesiásticas em nossa igreja. Portanto, eu peço desde já que os irmãos e as irmãs orem por esta reunião que o conselho terá nesta semana, onde trataremos a respeito deste assunto, se voltaremos ou não com as atividades eclesiásticas em nossa igreja. Portanto, voltaremos ou vamos aguardar mais um pouco. Então, é tudo isso que falaremos na reunião do conselho. E desde já eu quero dizer aos irmãos e às irmãs que são membros da IPI de Engenheiro Goulart que todos ficarão sabendo qual foi a decisão do conselho referente a este assunto. Desde já, eu peço que todos orem por esta reunião. Um outro aviso é a respeito da questão financeira da igreja. Nós, no conselho, estamos preocupados referente à saúde financeira da IPI de Engenheiro Goulart. Até aqui, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, mas é fundamental, meus queridos irmãos e irmãs, que sejamos fiéis em nossos dízimos e em nossas ofertas, porque mensalmente a igreja possui as suas despesas e todas elas são pagas unicamente através da entrega dos dízimos e das ofertas. Eu quero dizer que a situação financeira da igreja é preocupante. Mas, ao mesmo tempo, nós do conselho, nós cremos que Deus estará presente para suprir a sua igreja. Passamos já por momentos difíceis, é mais um momento difícil que estamos passando, e com fé em Deus atravessaremos esta situação. Mas é importante, meu irmão, minha irmã, que a nossa fidelidade a Deus, através dos dízimos e das ofertas para a manutenção da sua obra, se faça presente através de cada um de nós que somos membros da IPI de Engenheiro Goulart. Vamos iniciar o nosso momento de adoração ao nosso Deus. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, em Tua presença, Pai Santo, eu me achego neste momento, porque eu quero, Senhor, agradecer por mais um dia em Tua presença, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor concedeste a vida a este Teu servo mais uma vez. Eu te louvo, Senhor, por tão grandes feitos em minha vida, por tão grandes feitos na vida da minha família, por tão grandes feitos na vida dos meus irmãos
em Cristo Jesus. Pai Santo, neste instante eu quero te adorar, meu Pai. Te adorar também, meu Deus, pelos feitos que o Senhor tem realizado em nossas vidas. O Senhor é digno da nossa adoração, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem livrado-nos de todo mal, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Principalmente, Senhor, nesses dias difíceis em que o mundo está vivendo com essa pandemia, Pai, nós podemos sentir, ó Deus, a Tua presença em nossas vidas. Podemos sentir, Senhor, a Tua proteção, meu Deus. Por isso, Senhor, eu te adoro, por isso eu te louvo, por isso eu engrandeço o Teu nome, Senhor. Como o salmista Davi, no Salmo 34, já dizia, Senhor, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos a uma só voz exaltamos o Teu nome, Senhor. E que nós, como igreja, possamos, ó Deus, adorar a Ti, Senhor, por todos esses feitos em nossas vidas, ó Pai. Te adoramos também, Senhor, por tudo aquilo que nós te pedimos, te suplicamos, Senhor, e ainda não fomos alcançados, ó Pai. Mas nós cremos, Senhor, que este Deus de amor, esse Deus de misericórdia, tem ouvido a nossa oração. E nós esperamos, Senhor, que no tempo do Senhor, o Senhor há de ouvir a nossa súplica e o nosso clamor, ó Pai. Por isso, Pai Santo, fica conosco nesta noite, Senhor. Nos abençoe, nos guarde e nos perdoa os nossos pecados, ó Pai. É no nome de Cristo Jesus que eu oro e eu te agradeço. Amém, amém e amém. Nesse instante farei a leitura bíblica do Salmo 99, do versículo 1 até o 5. Salmo 99, do versículo 1 ao 5. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo.
castigo ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. És tudo para mim e eu te adorarei. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor Deus e Pai, gostaria de agradecer, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez entrar em Tua presença. Venho te pedir, Senhor, humildemente, que o Senhor esteja com o pastor, que o Senhor abençoe ele, que ele venha falar apenas de Ti, Senhor. E que o Senhor também possa, Senhor, preparar os nossos corações, as nossas mentes, que nós não venhamos nos distrair, Senhor, com coisas que não são com relação à Tua palavra.
Fica conosco, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a escutar e também a praticar, ó Pai, aquilo que o Senhor vai nos ensinar essa noite. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Fica com cada um dos nossos irmãos que estão assistindo a essa palavra. Eu te peço tudo isso, te agradeço por tudo que tu és, te agradeço pelas suas misericórdias que se renovaram a cada manhã. Te agradeço por tudo, ó Pai. Em nome do seu Filho amado Jesus. Obrigada ao Espírito Santo. O Amém. texto para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite se encontra no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 33. Eu farei a leitura do versículo 12 até o versículo 16. Êxodo, capítulo 33, do versículo 12 até o versículo 16. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Será que ter a presença de Deus conosco é importante ou não? É uma pergunta simples, mas eu quero dizer que para muitas pessoas, às vezes, isto não é importante, porque muitas delas se acham autossuficientes, capazes de resolver todas as coisas sem a presença maravilhosa de Deus. Como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, sabemos o quanto é importante termos a presença de Deus de uma maneira marcante em nossa vida e também em nossos corações. A expressão hebraica que significa a presença de Deus é Shekinah. Eu tenho certeza que muitos irmãos e irmãs já ouviram esta expressão hebraica, Shekinah. Deus, ele nunca deixará de estar presente em nossa vida se sempre estivermos em comunhão com Ele e em contato em todos os momentos em nossa caminhada como cristãos neste mundo. E quando olhamos para este texto que foi lido, nós vemos o exemplo de Moisés. Ele tinha uma plena comunhão com Deus. Ele sempre pedia que Deus se fizesse presente na vida dele para então dizer o que ele teria que fazer para conduzir aquele povo tão difícil e complicado que era o povo de Israel. Portanto, ele sempre suplicava esta presença de Deus em sua vida. A passagem bíblica que foi lida é um pedido de Moisés suplicando a presença de Deus. Nós vemos que ele estava na tenda da congregação, que era um lugar sagrado, reservado para ele orar
e também ouvir a voz de Deus e, ao mesmo tempo, sentir a sua presença. E este local, ele ficava um pouco distante do povo. Ele ficava, então, no arraial. Nós vemos que Moisés, ele sabia que o povo tinha deixado Deus irado. Por quê? Porque eles tinham fabricado e adorado o bezerro de ouro. Isso deixou Deus totalmente indignado. E ele insistiu que Deus então manifestasse a sua graça e a sua misericórdia para o seu povo que tinha pecado, que tinha cometido este gravíssimo pecado diante dos seus olhos. Nós vemos que este pecado diante da presença de Deus era uma aberração, algo realmente muito grave. Por causa disto, Deus tinha dito que a presença dele não estaria mais no meio do povo. Mas o que Moisés fez? Ele, de uma maneira incessante, ele lembrou da aliança e apelou para que Deus usasse da sua misericórdia com o seu povo. Versículo 13. Considera que esta nação é o seu povo. Portanto, Moisés, ele fez questão de entrar diante da presença de Deus para pedir então que Deus tivesse misericórdia e compaixão do seu povo que tinha cometido então este gravíssimo pecado diante dos seus olhos. Nós vemos que Deus, ele prometeu ao povo enviar o seu anjo adiante para vencer os inimigos no contexto deste capítulo 33. Nós vemos que a presença deste anjo seria a maneira de Deus se mostrar presente no meio deles. Isto vemos no capítulo 33, no versículo 2. Os anjos, quem eram? Eram seres enviados por Deus dos céus para agir em favor do povo de Deus. Mas vemos que Moisés queria a presença de Deus. Ele queria muito mais do que a presença deste anjo no meio do povo. Ele suplicava então o Shekinah. Ele suplicava a presença de Deus no meio do povo. Nós vemos que Moisés, ele não queria apenas vitória. Ele queria unicamente a presença de Deus. Ele não queria apenas bênçãos, ele queria a presença do abençoador. Para ele, nada substituía a presença de Deus. Por isso, ele insistiu que Deus estivesse com ele. Nós vemos na continuidade destas palavras de Moisés com Deus, nós vemos que Deus o ouviu e lhe disse que lhe daria descanso, ou seja, acalme o seu coração, fique em paz. Nós vemos que Deus prometeu a ele vitória diante dos outros povos da terra. Versículo 14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ou seja, Moisés, fique em paz, fique tranquilo, eu estou contigo. Nós vemos que Deus fez uma promessa incrível. Em hebraico, a palavra descanso significa um repouso confortável e tranquilo. Ou seja, Deus estava dizendo a Moisés, não importa que tipo de inimigos ou de lutas você enfrente, saiba que você sempre encontrará descanso em mim. Ou seja, Deus acalmou o coração do seu servo, que estava conduzindo aquele povo tão difícil. Continuando o texto,
nós vemos que Moisés, ele conhecia profundamente os propósitos de Deus para o povo. Por isso deixou claro que não iria a lugar nenhum sem a presença de Deus. Versículo 15, Moisés faz questão de dizer a Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Em outras palavras, Moisés estava dizendo para Deus: o Senhor é aquele que mostra o que eu tenho que fazer para conduzir este povo, para dirigir este povo. Portanto, eu não vou sair daqui para quebrar a minha cara. Não darei nenhum passo a menos que eu tenha certeza de que o Senhor está comigo, de que eu desfrutarei da sua presença. A presença de Deus sempre foi visível na coluna de nuvem quando o povo estava no deserto. O sinal de que Deus sempre esteve presente, nunca ausente, era a coluna de nuvem no meio deles. Isto vemos no capítulo 33, no versículo 10. Ou seja, se Deus não fosse com Moisés, não haveria nenhum sentido ele seguir com o povo rumo à terra prometida. Quantas vezes em nossa vida queremos chegar a um determinado lugar, mas existem as dificuldades, as barreiras, os obstáculos que temos que superar. E quando olhamos às vezes para tudo isto, nos sentimos incapazes, fracos. Por isso que temos que ser como Moisés. Temos que suplicar a presença de Deus para que Ele venha nos ajudar, nos auxiliar, para que enfrentemos todas essas dificuldades de frente, porque a presença de Deus está conosco. E isso faz uma grande diferença. Nós vemos que a diferença do povo de Israel diante dos outros povos era que o próprio Deus estava no meio deles. Israel foi chamado para ser diferente e separado das outras nações, mas era um povo difícil de lidar, um povo duro de coração, teimoso, um povo que sempre estava inclinado em pecar diante da presença de Deus. Isto vemos no versículo 16. E às vezes, em muitas ocasiões, agimos como o povo de Israel. Pecamos, fazemos coisas erradas diante de Deus, murmuramos, reclamamos. Às vezes achamos que Deus está distante, que Deus está longe, mas isto não é verdade. Se somos cristãos, significa que Deus nos chamou para fazermos parte do seu povo. E somos diferentes. Temos que ser diferentes neste mundo em que fazemos parte. Nós vemos que o pedido de Moisés de ter a presença de Deus é o desejo de todos nós que cremos neste Deus. Não há como viver sem ter a presença de Deus conosco, presente em nossa vida. Não podemos ver Deus porque Ele é Espírito, mas podemos senti-lo e perceber tudo aquilo que Ele realiza em prol de cada um de nós e também daqueles que fazem parte da nossa família. Como podemos ver a Shekinah de Deus, a sua ação, o seu agir? Como podemos ouvir aquilo que Ele quer falar aos nossos corações?
unicamente através da ação do Espírito Santo. Porque somos diferentes das outras pessoas. Como cristãos, somos diferentes. Deus nos chamou para fazermos parte do seu povo, para sermos diferentes. Somos diferentes, meus queridos irmãos e irmãs, porque cremos em Deus, porque desfrutamos da presença dele, invocamos sempre o seu nome para se fazer presente em nossos corações e temos o seu Filho Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque somos o templo do Espírito Santo. Nós somos diferentes porque queremos ser diferentes. O que nos faz ser diferentes é a presença de Deus conosco, em nossos corações, na nossa caminhada cristã neste mundo. É a presença da sua graça, é a presença do Espírito Santo de Deus. Quando a presença de Deus está no meio de nós, ninguém pode nos fazer mal. O mundo pode estar desabando, mas se estivermos diante da presença de Deus, sentiremos a sua paz, sentiremos o seu cuidado, sentiremos que sempre estaremos sendo ajudados por Ele. Sem a presença de Deus conosco, nós somos nada, nós somos frágeis, somos como um copo de vidro, quando escapa das nossas mãos, ele cai ao chão e ele quebra em pedaços. É assim que somos quando não temos a presença de Deus conosco. Somos frágeis. E em muitos contextos somos frágeis. Psicologicamente, emocionalmente. Não temos, então, sabedoria para resolvermos as coisas. Não temos, às vezes, um diálogo de uma maneira agradável para resolvermos algumas situações em nossa vida. A presença de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, faz muita diferença em nossa vida. Porque há pessoas e também cristãos fracassados, porque perderam o brilho de terem uma vida melhor, porque deixaram de buscar a presença de Deus. Às vezes, em nossa vida, nada dá certo. Por quê? Porque não invocamos a presença de Deus, para que Ele nos auxilie, para que Ele nos oriente. É um grande erro da nossa parte acharmos que podemos fazer muitas coisas por nós mesmos, resolvermos as coisas por nós mesmos. Quantas situações às vezes temos em nossas mãos que devem ser resolvidas? Qual é a melhor maneira? É buscarmos a presença de Deus, senti-lo ao nosso lado e principalmente quando oramos, ouvir aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. Meus queridos irmãos e irmãs, é impossível não vermos e enxergarmos a presença de Deus em nossa vida através dos atos de bondade da sua parte para conosco e também para a nossa família. Quantas coisas Deus realizou e continua a realizar em nossa vida. Há uma frase muito conhecida e que é sempre falada no filme Deus Não Está Morto, o 1 e também o 2.
Existe um ator que ele interpreta um pastor. E em muitos contextos, quando as coisas estão difíceis, quando ele está passando por situações terríveis em sua vida, ele sempre diz as seguintes palavras: Deus é bom em todo o tempo. E nós temos que ter esta consciência também em nossos corações, que Deus é bom, que Deus sempre faz aquilo que é agradável para nós, para nos alegrar. Eu quero concluir, meus queridos irmãos e irmãs, dizendo que esse texto nos ensina a valorizar a presença de Deus conosco e que precisamos ser ajudados também por Ele. Como líder do povo, Moisés estava numa situação complicada. O povo tinha cometido um pecado terrível diante de Deus, pois eles tinham fabricado e adorado um bezerro de ouro. E ele humildemente se colocou diante da presença de Deus e suplicou então que Deus perdoasse o seu povo. Nós vemos que Moisés ele precisava administrar muitos problemas, pois o povo de Israel era um povo muito difícil e complicado. Mas ele tinha somente uma preocupação para seguir em frente com o povo, até entrar na terra prometida, que era ter a presença de Deus. Nós vemos que Moisés sabia em seu íntimo que se Deus não fosse com ele, nada adiantaria os seus esforços, as suas lutas e os seus objetivos. Versículo 15: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ou seja, se o Senhor não estiver comigo, não irei a nenhum lugar. Era isso que Moisés estava dizendo para Deus. Ele se sentia um nada sem a presença de Deus ao seu lado para conduzir aquele povo. Ele sabia o poder que Deus possuía, por isso que ele suplicou a sua presença. O único que daria um jeito para ele e o povo andar pelo deserto, no rumo certo, no caminho certo e seguros para a terra prometida, seria unicamente Deus estando presente no meio do seu povo. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, a nossa vida é como uma passagem pelo deserto. A presença de Deus conosco é o que nos faz andar pelos caminhos certos. Quantos caminhos às vezes aparecem em nossa vida, e para escolhermos os melhores caminhos, temos que buscar orientação em Deus. Temos que pedir que a presença de Deus se faça presente e nos ilumine e fale aos nossos corações quais os caminhos que devemos seguir. A presença de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, é o que nos fortalecerá e nos deixará seguros em nossas decisões. Às vezes queremos algo em nossa vida e está diante de nós, e às vezes não sabemos como seguir adiante para que aquilo se realize e se concretize em nossa vida. O que temos que fazer como filhos de Deus, como servos dele? Invocar e pedir que Deus esteja presente para nos conduzir em segurança, para adquirirmos aquilo que tanto queremos, unicamente através da presença de Deus.
Essa passagem bíblica também nos ensina que precisamos ser ajudados por Deus para alcançarmos os nossos alvos e objetivos. Não somos autossuficientes. É isso que temos que aprender também. Temos que ser como Moisés e suplicarmos a companhia de Deus, a sua direção e a sua presença. Nada adiantará se quisermos fazer algo sozinhos, sem a presença de Deus. Se Deus não estiver na frente, nada dará certo em nossa vida. Por isso que Moisés sempre suplicava a Shekinah, ou seja, que Deus se fizesse presente em sua vida e no meio do povo, para que tudo acabasse bem. Sejamos como Moisés, meus queridos irmãos e irmãs, supliquemos a cada momento em nossa vida a presença maravilhosa de Deus em nossa caminhada cristã neste mundo. Que assim seja, que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque mais uma vez tivemos a oportunidade para estarmos reunidos e juntos como igreja tua, como povo teu, através das redes sociais, para prestarmos a Ti este momento de adoração. Ó Deus, é muito bom ouvir a Tua palavra, que sempre é lida, proclamada e cantada. Isso enche os nossos corações com a sua presença. E queremos dizer, ó Deus, que sem Ti nada somos. Queremos dizer, ó Deus, que carecemos e que necessitamos da Shekinah, ou seja, da sua presença conosco a cada dia e a cada momento em nossa vida. Ó Deus amado, fique com os nossos queridos irmãos e irmãs que estão enfermos, que estão doentes, que estão com a sua saúde fragilizada neste momento, ó Pai. Venha derramar da sua presença, do seu poder, sobre a vida de cada um deles. Aos nossos queridos irmãos e irmãs que fazem parte da tua igreja, da IPI de Engenheiro Goulart. Colocamos, ó Pai, diante da sua presença, aqueles que estão com problemas de saúde. Restabeleça, Senhor Deus, a saúde de cada um. Aqueles que estão em tratamentos, abençoe também, Senhor Deus, para que eles tenham sucesso e sejam agraciados por Ti. Entregamos, ó Pai, a vida do Teu servo presbítero Sérgio Araújo, Nair, diaconisa Sônia Diogo, Rian e tantos outros, ó Pai, que oramos e pedimos que a Tua misericórdia, que a Tua graça esteja presente sobre a vida deles. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor continue a estar conosco, a dirigir a nossa vida neste momento de pandemia. Guarda, Senhor, a cada um de nós e aqueles que fazem parte da nossa família. E que nós venhamos a cada momento suplicar a Tua presença em nossa vida. Que sejamos como Moisés e que o Senhor venha segurar bem firme em nossas mãos para atravessarmos por algumas situações que muitas vezes surgem e aparecem em nossa vida. Deus amado, perdoa todos os nossos pecados. Obrigado por tudo. Nós oramos, agradecemos e pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sempre presente em nossa vida, sobre aqueles que fazem parte da nossa família e também com todos os filhos de Deus que estão espalhados pelo mundo, hoje e para sempre. Amém, Senhor.